tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu pretendo hoje, em 3 videozinhos, tentar encerrar a questão da motilidade dos diferentes segmentos do sistema gastrointestinal, tá? Nós falamos na nossa última aulinha sobre a motilidade do estômago, né? Falamos da importância das contrações estomacais, né, que recebem nomes particulares. A mistura no estômago se chama retropulsão e são contrações fortes do meio para o final na porção antropilórica do estômago que determinam a quebra mecânica pela força contrátil e ao mesmo tempo mistura com a secreção gástrica. Depois disso, né, existe um período de esvaziamento que é feito de forma controlada, porque o conteúdo estomacal é bastante ácido. Então, o conteúdo que vai desembocando do estômago para o próximo segmento, que é o nosso foco hoje, eu vou falar de intestino delgado, ele vai sendo liberado gradativamente do estômago para o interior do intestino delgado. O intestino delgado é o segmento maior do sistema digestório, em termos de tamanho mesmo, de comprimento, e também em termos de área, porque ali existem as vilosidades, as microvelosidades, né, que nós já trabalhamos no conceito inicial da organização histológica do trato, que ampliam bastante a área de contato com o alimento. No intestino delgado ocorrem os principais eventos do sistema digestório. Então, o intestino delgado é capaz de fazer motilidade, é capaz de fazer digestão e é capaz de fazer absorção. Então, os eventos mais importantes que nós atribuímos de um modo geral ao sistema digestório, eles se dão basicamente no intestino delgado. É onde o alimento pode permanecer por muitas horas, né, dependendo da sua constituição, e vai passar pelos processos de digestão e absorção mais importantes, tá? O intestino delgado, ele é dividido em diferentes segmentos. O primeiro segmento abaixo do estômago é um segmento curto, que se chama duodeno. Ali no duodeno, é o duodeno que vai receber, portanto, o conteúdo que desemboca do estômago, né? A primeira parte do intestino delgado é o duodeno. E ali no duodeno ocorrem 2 liberações importantes de secreções de glândulas anexas, quer dizer, glândulas que desembocam no trato. Quem são elas? O suco pancreático, produzido pelo pâncreas exócrino, e a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, essas 2 secreções desembocam ali no duodeno. Justamente porque elas têm 2 características, elas têm características importantes em comum. A primeira, elas são ricas em bicarbonato, então elas exercem um efeito tamponante imediato. Então, aquele conteúdo ácido que chega ao duodeno é rapidamente neutralizado pelo suco pancreático e pela bile, pelo bicarbonato. E aí eu resolvo a primeira etapa. Ao resolver isso, eu crio um pH ali no ambiente ideal que vai propiciar a ação das enzimas do suco pancreático e a ação emulsificadora da bile, que nós vamos falar no momento apropriado quando eu estiver falando em secreções. Então, o nosso foco é trabalhar como é que o alimento se desloca no intestino delgado, tá? Depois do duodeno, que é esse segmento curto, onde acontece a liberação do suco pancreático e do suco da bile, né? Nós vamos ter um espalhamento, digamos assim, desse conteúdo ao longo dos metros do intestino, no jejuno e no ilho, tá? E aí vão existir movimentos que são de peristaltismo e de mistura, que se alternam e vão permitir as digestões, vão dar tempo, digamos assim, para as digestões enzimáticas e vão dar tempo e vão criar a condição para a absorção, que é a passagem da luz do intestino delgado para a corrente sanguínea, tá? Então, o primeiro tipo de contração que é peculiar, digamos assim, do intestino delgado são as chamadas contrações segmentares, tá? As contrações segmentares, elas são equivalentes ao tipo de movimento clássico que nós chamamos de mistura. Por quê? Porque o objetivo dessas contrações segmentares não é impulsionar o alimento, é deixar ele parado em alguns pontos ao longo do intestino delgado, para que ele sofra amassamento, né, ali no local, misture-se bem com as secreções, sofra o processo de digestão pelas enzimas ali presentes e, ao mesmo tempo, isso possibilite a absorção, tá?
Por que se denomina contrações segmentares? Porque quando se observa o intestino delgado como um todo fazendo esse processo, você observa que é como se ele tivesse fragmentado em blocos de contração, né? Então, sei lá, imagine que tenha 7, 8, 9 metros e que você tenha blocos de meio metro e que cada meio metro esteja fazendo um conjunto de contração, relaxamento, contração, relaxamento. Isso está fazendo nesse bloco, aí o bloco mais à frente está fazendo contração, relaxamento. Então, é como se você derramasse ao longo de vários metros um determinado conteúdo e cada bloquinho ficasse fazendo contração, relaxamento. Parecem segmentos funcionando. Tá? É um tipo de movimento de mistura. Se eu observar o que está acontecendo ali, basicamente, tá? Imaginem que eu desenho um desses segmentos aqui e que o bolo alimentar está aqui, né? Uma quantidade aí. Não vou nem chamar mais de bolo alimentar, o ideal seria o quimo, né? Que é já essa mistura semissólida. O que vai acontecer é uma contração nesse ponto, onde está o alimento, onde está o quimo, né? Nesse momento. A presença do alimento, a constituição do alimento e o pH desse alimento vão determinar que neurônios da parede da mucosa do intestino delgado percebam. Esses neurônios fazem parte do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico aqui exerce um papel predominante nesse controle, tá? O que vai acontecer é que esses neurônios vão enviar sinais à parede, né, aos plexos mioentérico e submucoso, e eles então irão responder com uma contração que tipo comprime essa quantidade de alimento ali presente. O que vai acontecer nesse momento, né, que eu vou comprimir, que eu vou reduzir a luz ali, é que uma parte do alimento vai para frente e outra parte fica aqui, como se eu dividisse ele ao meio. Aí ele se afasta. Quando o alimento se separa, essa porção que contraiu relaxa de novo e o alimento volta a se aproximar no centro. Aí o segmento contrai de novo, empurra isso para trás e para frente, amassa, mistura. Isso é basicamente contrações segmentares. E vários segmentos, vários pequenos blocos do intestino delgado estarão fazendo isso. Amassando aquele que está ali na sua luz, enviando para frente e para trás, retornou, amassa de novo, joga e assim vai fazer diversas vezes. Quem está controlando basicamente isso? Sistema nervoso entérico. Como é que os neurônios sabem disso? Porque a presença do alimento na luz, né, desse quimo, dessa massa alimentar parcialmente digerida no interior da mucosa, é percebida por mecanorreceptores, é percebida por quimiorreceptores que enviam um sinal aos neurônios e esses neurônios então excitam a parede muscular que responde contraindo. Basicamente, controle entérico. O parasimpático pode interferir e o simpático também. Normalmente, se houver uma ação do parasimpático via acetilcolina, esse processo vai ficar mais rápido e mais forte. E se eu tiver uma ação simpática, ele vai ficar mais lento. Mas em situações normais, predomina o efeito do sistema nervoso entérico para fazer esse controle, tá? Quando houve, né, um determinado tempo dessas contrações segmentares que são equivalentes à mistura, o que vai acontecer a partir dali, então, é que esse processo vai sendo gradativamente reduzido, porque esse alimento vai sendo digerido, quer dizer, fragmentado em tamanhos cada vez menores e vai sendo absorvido. Então, vai reduzindo o seu teor no interior e isso vai fazendo o movimento diminuir. E aí inicia o movimento de impulsionar isso, que é o clássico peristaltismo. Aí, então, vai surgir o peristaltismo, que vai pegar, então, vai fazer uma contração, seguida de um relaxamento, aí o conteúdo caminha adiante, contração, relaxamento, conteúdo caminha adiante, aí eu tenho um efeito propulsivo, né? Eu vou estar fazendo contrações e relaxamentos de forma sequenciada, né, dos diferentes segmentos e vou poder, então, impulsionar isso adiante. Peristaltismo. Para onde isso está indo? Para o próximo segmento, né? O próximo segmento que eu vou colocar aqui, tá? Então,
é isso basicamente que o intestino delgado faz. Nós vamos ter o intestino grosso, né? Com as suas diferentes porções anatômicas, tá? No intestino grosso, o que chegar do intestino grosso, tá? Nós temos separando o final, o ilho, né? A porção final do intestino delgado da primeira porção do intestino grosso. A primeira porção do intestino grosso é o seco, aquela parte mais alargada que tem um apêndice, né? Que dá apendicite, tá? Então, lá no intestino grosso, nós vamos ter contrações que recebem também nomes especiais, tá? Que são denominados de austrações. Então, austrações, tá? Por que eu tenho esse nome? Então, nós temos que relembrar alguns aspectos que também são da morfologia do intestino grosso. Então, o intestino grosso começa no seco, aí eu tenho cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, né, sigmoide, reto e ânus. Tudo isso, né, compõe o intestino grosso, até o ânus, tá? Ali existe aquela organização clássica, as camadas musculares, a mucosa, a serosa, tudo igual, só que existe uma particularidade. Existe uma disposição das camadas circular e das camadas longitudinal de músculo que formam uma espécie de saculações, tá? Na fisiologia se usa muitos termos austras, e eu já vi esse termo com H ou sem o H. Eu vou usar com H, que eu chamo de austrações. Então, por que eu denomino austrações? Austrações são as contrações desses sacos, né? Dessas saculações que eu observo que existem ao longo do intestino grosso. Então, vou fazer um esquema muito ruim, depois vocês podem ver. Se vocês lembrarem, o intestino grosso tem mais ou menos esse formato, né? Esses blocos, né, parecem austras, eles chamam, ou saculações, pequenos sacos. Então, quando isso se contrai, eu tenho um movimento chamado de saculações ou austrações, tá? É a mesma coisa. E essas saculações acontecem devido ao perfil de disposição da musculatura circular. A musculatura longitudinal, ela também tem um perfil de distribuição peculiar no intestino grosso. E ela se deposita mais ou menos no centro desses sacos aqui, dessas saculações ou dessas austrações, e forma as chamadas tênias, né? Então, o que seriam as tênias? Seriam a reunião da musculatura lisa longitudinal, como se ela tivesse agrupada numa fita, tá? E aí ela recebeu o nome de tênias. Então, é como se eu tivesse vários saquinhos, meio que frisados por essas, reunidos, né, por essas tênias. Tudo isso é musculatura lisa. Então, quando isso se move, eu tenho as chamadas austrações. As austrações são um tipo de movimento de mistura, tá? Então, quando eu chamo o movimento de mistura, aquele que mantém no local, eu tenho austrações no intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele praticamente não faz digestão, existe muito pouca digestão no intestino grosso, porque 99% da digestão já aconteceu no intestino delgado. O que vai acontecer dentro do intestino grosso é uma absorção de água extra, então água e eletrólitos, isso é bem importante, e um encaminhamento desses restos, né, do que foi digerido adiante. A retirada da água e dos íons e o encaminhamento disso vai formando uma coisa pastosa que vai dar origem às fezes. Então, as fezes se formam no interior do intestino grosso conforme os restos alimentares que não foram digeridos e não foram absorvidos, eles vão sendo retirados a água, o excesso de água e de eletrólitos, e vão ficando mais num formato de massa. E isso vai sendo encaminhado, cólon ascendente, transverso, descendente, e em um determinado momento vai preencher o reto, tá? Então, as austrações são os movimentos de contrações desses sacos característicos do intestino grosso, que amassam esse conteúdo no local e, ao mesmo tempo, vão permitir a extração da água, o maior contato, né, e dos íons,
e vão transformando o que era semipastoso numa coisa mais sólida, que ao longo do processo vai se transformar nas fezes, tá? Quando esse conteúdo já tiver um teor mais sólido, né, em formato mais de fezes, eu vou encaminhar isso adiante. E aí eu vou ter o peristaltismo, que é aquele clássico. Só que no intestino grosso, eu chamo esse movimento, né, esse peristaltismo, de movimento de massa, tá? Então, quando eu falo em movimento de massa porque o teor já é mais sólido, é uma espécie de peristaltismo, contração, relaxamento do intestino grosso, que ocorre depois das austrações, depois que eu já tirei o excesso de água e eletrólito, que sobrou, eu vou impulsionar isso adiante e vou enviar esse conteúdo adiante, provavelmente para o interior do reto, porque aí o conteúdo será eliminado nas fezes, tá? Então eu chamo isso de movimento de massa. Esse movimento, tanto as austrações quanto o movimento de massa, são basicamente controlados pelo sistema nervoso entérico, tá? Então, o sistema nervoso entérico, conjunto de neurônios da parede do trato digestório, que também existe ao longo do intestino grosso, vai ser o responsável pelas austrações, pelo movimento característico, né, de mistura, e também será o responsável pelo peristaltismo, que eu chamo de movimento de massa, que é aquilo que impulsiona adiante, que é para conduzir o que não foi absorvido para o reto para ser eliminado, né, durante a defecação, tá? Então, é um controle basicamente do sistema nervoso entérico, tá? Aqui existe um reflexo longo que ocorre da parede do estômago, tá? Da parede do estômago até o intestino grosso, tá? Chamado de reflexo gastrocólico. Quando frequentemente em alguns indivíduos, quando o indivíduo se alimenta e enche o estômago, um sinal neural da parede dos neurônios do sistema nervoso entérico é encaminhado até a parede do intestino grosso e aciona esse movimento de massa. Para quê? Para avisar ao intestino grosso que se ele tiver o conteúdo, se ele tiver cheio, para que ele mova aquilo para o reto e elimine, para que provavelmente mais conteúdo virá, porque o estômago já está cheio. Então, esse é um reflexo de comunicação entre o estômago e o intestino grosso. E é por isso que, frequentemente, após as refeições, surge a vontade de ir ao banheiro, porque o aviso do estômago via sistema nervoso entérico para a parede do intestino grosso estimula o movimento de massa e aí faz com que o conteúdo do intestino grosso seja encaminhado mais rapidamente ao reto e isso gera a vontade da defecação. Então, um reflexo chamado de gastrocólico, gastro, do estômago para o cólon, né? Que são partes aí do intestino grosso, tá? Para finalizar esta parte aqui, existe um evento chamado complexo motor migratório. Complexo motor migratório, tá? CMM. Esse complexo motor migratório é desencadeado de 1 a 2 vezes ao dia e também pode estar relacionado com a defecação. Ele frequentemente ocorre após períodos longos de jejum, tá? E parece que a sua origem está na parede do estômago. Então, é uma onda contrátil que irá se propagar do meio do teu estômago, empurrando todo o conteúdo para dentro do teu intestino, do intestino para dentro do intestino delgado, né? Para dentro do intestino grosso e vai, tipo, limpando todo o trato, tá? Isso se chama complexo motor migratório. A origem exata disso não se conhece, mas sabe-se que pode ter hormônios chamados, como por exemplo a motilina, que esteja envolvido na origem disso, e células da parede do estômago, que são células também envolvidas com as ondas lentas chamadas células intersticiais de Kajal, um conjunto de células que geram ondas de potenciais de ação, tá?
E o objetivo do complexo motor migratório, ele acontece de 1 a 2 vezes ao dia e é limpar o trato. Por exemplo, se sobrou dentro do teu estômago um material que não foi digerido maior, que não passou pelo esfíncter pilórico, durante esse complexo motor migratório, vai surgir um anel contrátil forte, o esfíncter pilórico vai ter um relaxamento maior e todo o conteúdo vai esvaziar para dentro do intestino delgado. E assim vai acontecer do intestino delgado para o intestino grosso, tá? Lá nós também temos do intestino delgado para o intestino grosso uma válvula chamada iliocecal. Final do intestino delgado, ilho, para o secum, válvula iliocecal, que também controla a passagem. Nesse complexo motor migratório, essa válvula iliocecal também relaxa e eu limpo o conteúdo intestinal e coloco isso para o intestino grosso. E aí eu aciono o movimento de massa também, faço o peristaltismo mais rápido. Então, o complexo motor migratório é uma espécie de peristaltismo, só que ele se propaga do meio do estômago, intestino delgado inteiro, intestino grosso, e provavelmente quando ele acontece também pode surgir o enchimento do reto e, portanto, a vontade de fazer a defecação, que é uma etapa que eu pretendo falar, né, ainda hoje para vocês. Então, com isso, nós encerramos toda a motilidade do trato gastrointestinal, desde a mastigação, a deglutição, ao processo de motilidade do estômago, do intestino delgado e agora finalizando com o intestino grosso, nós vimos todos os movimentos básicos, clássicos, que determinam a propulsão e a mistura do alimento às diversas secreções no interior de cada segmento, denominamos esses diferentes denominações e entendemos o objetivo, a regulação e a lógica desse funcionamento, tá? Então, com isso, nós encerramos os movimentos. Eu vou falar numa próxima aula ainda hoje sobre defecação e sobre movimentos atípicos do trato, que são chamados movimentos, por exemplo, do vômito. Aí nós vamos falar um pouquinho disso, que também tem a ver com motilidade gástrica. Então, até daqui a pouco.